Graças te damos, Senhor, nesse momento em que a Tua palavra será apresentada, exposta, e que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa atenção agora, Senhor Deus, seja de todo para a palavra que está sendo trazida. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. É o que nós pedimos, Senhor. Queremos ser instruídos pela Tua palavra. Queremos, ó Senhor Deus, ser edificados por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15. Vamos retornar agora às exposições do livro de Provérbios, que terminamos, ou seja, paramos, melhor dizendo assim, em dezembro do ano passado, e agora retornamos para a exposição desse livro. E eu quero lembrar aqui aos pais de crianças pequenas, que fiquem muito atentos à pregação, ao ouvir a pregação, e também com relação às crianças pequenas. Às vezes elas ficam reclamando e tal. Não demore muito para levantar e para acalmar a criança se está gemendo, porque isso tem atrapalhado alguns irmãos no ouvir a palavra. Nós entendemos isso, essa dificuldade, isso é normal, mas temos que ter um pouco de sensibilidade também, às vezes, que está faltando para alguns de nós, nesse sentido, de levantar e tentar acalmar a criança e perceber que aquilo não vai dar continuidade. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos o culto doméstico, além da correção em casa, é extremamente importante para que os nossos filhos, desde a mais tenra infância, saibam se comportar no culto público. E principalmente, no momento de maior importância desse culto, que é a exposição da palavra de Deus. Eu já passei por essa situação, com filhos pequenos, e nós precisamos ser assim sensíveis e efetivos, para que os nossos filhos, quando cheguem a 3 anos de idade, 2 anos de idade, já não nos deem trabalho com relação a coisas que são gemidos e outras coisas mais, que não estão diretamente relacionadas à rebeldia ou indisciplina dos nossos filhos. Então vamos lá. Provérbios capítulo 15, versos de 20 a 29. Eu vou fazer essa leitura. Aqui nós temos uma nova subunidade, dentro do capítulo 15, dividido em unidades menores, e a primeira subunidade dessa unidade, do verso 20 a 29, é do verso 20 a 23. Então nós vamos hoje expor somente o verso 20, vamos dar uma visão geral de toda a subunidade, mas vamos nos concentrar aqui nesse verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Eu gostaria de, antes de iniciar essa exposição, dizer algo interessante que gira em torno do livro de Provérbios,
e que vai girar em torno da nossa realidade. Tá? A Escritura, ela trata essencialmente de família. Né? E nós precisamos entender isso porque nós sempre estaremos envolvidos num contexto familiar. Se você não é pai ou mãe, você é filho. Né? Se você não é pai ou mãe ou filho, você é tio, você é avô. Você estará sempre nesse contexto familiar, até mesmo aquelas pessoas que são solitárias, muitas vezes, que não têm esposo nem filhos, eles estão envolvidos diretamente ou indiretamente com família. E os princípios que são apresentados aqui não são princípios pura e simplesmente por um momento familiar, mas extrapolam esse momento familiar, porque tudo envolve família, porque isso está relacionado à vida cristã. E muitas vezes eu já ouvi falar, né, em muitas palestras ou igrejas que eu já frequentei, né, trabalhei, falei, algumas pessoas assim, eu não preciso ouvir isso, porque eu não sou pai, ou eu já passei dessa fase, né, ou alguma coisa assim. Mas percebam que aquilo que o Senhor exorta de bom, apontando para a família, está relacionado diretamente à vida cristã. Então, se há algum pecado, ou alguma falha, ou algum louvor, essas coisas, elas extrapolam, né, esse ambiente, vamos dizer assim, exclusivamente familiar, ou seja, a minha casa, minha esposa e meus filhos. Porque a sociedade é uma família, tá? A igreja é um trabalho, tá? São grupos em que nós nos envolvemos e que esses mesmos pressupostos, ou seja, valores cristãos que são apresentados dentro de casa, que devem ser vividos no relacionamento familiar, vão ser vividos fora. Porque um jovem, uma criança, precisa aprender a respeitar uma pessoa mais velha, como um irmão mais velho, como um pai, como um avô, né? No seu ambiente, ou seja, na escola, com relação ao professor, na rua, com relação às pessoas mais velhas, e tudo isso está relacionado ao ambiente familiar. E mais, o fundamento de todas essas coisas é a vida cristã. Por isso, o livro de Provérbios é um pai instruindo um filho, que é Deus instruindo o seu povo. Nós estamos vendo aqui na imagem do discípulo e do mestre, ou seja, do pai e do filho também, a imagem de Deus com a sua igreja, falando ao coração daqueles que são insensatos e daqueles que se tornam sábios por meio da pregação e do ensino da palavra. Então não pense, você que fugiu de uma fase como essa, ou que não se encontra hoje nessa fase, que o que está sendo dito aqui não é aplicável a você. Porque os princípios que estão manifestados aqui, eles devem ser internalizados por nós, porque é a palavra de Deus. Então, como vocês percebem, essa unidade vai do verso 20 até o verso 29, e dentro de um contexto maior, ele vai ressaltar as consequências da retidão e da perversidade, enfatizando assim a diferença entre os retos e os perversos, que se inicia no capítulo 10. Lembram que o livro de Provérbios até o capítulo 9 é um prólogo. Aí você tem a primeira coleção, a segunda coleção e assim sucessivamente. Se eu não me engano, são 3 ou 4 coleções que nós temos aqui, blocos de ensinamento que nós temos aqui. E esse primeiro bloco começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 15. A temática desse primeiro bloco é colocar em paralelo, ou seja, em oposição, os retos e os justos. Essa é a ideia aqui desse capítulo 10. Mostrar essa diferença, esses dois caminhos que o homem pode andar. A primeira subunidade dessa seção, do verso 20 ao verso 29, a subunidade que se apresenta
do verso 20 ao verso 23, né? Essa é a primeira subunidade dessa seção maior, que vai tratar da alegria no processo educativo. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia e a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, a bom êxito, o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então percebam que esses versos vão tratar da alegria no processo educativo, que vai representar aí uma transição, uma continuação suave da importância da educação que nós vimos no capítulo 15, dos versos 5 a 19. O que esse texto aqui está nos dizendo, em sua estrutura temática, que uma boa instrução traz alegria para aqueles que estão envolvidos nela. A sua segunda subunidade, que vai do verso 25 ao verso 24, apresenta o envolvimento do Senhor ao preservar os retos e eliminar os perversos, como consequência de uma instrução, boa ou não, que vai do verso 25 ao verso 29, dando assim a essa sessão um tom teológico, um tom mais teológico. O verso 24, nessa estrutura, para o sábio há caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo, que aqui literalmente seria morte física. Ele vai funcionar como um elemento de transição para ligar essa subunidade do verso 20 a 23, ou seja, alegria no processo educativo, e o seu contrário também, com a unidade seguinte, do verso 25 ao verso 29, que falam dos destinos do justo e do perverso, mais uma vez, a partir desse conceito de instrução. E aí, tendo uma visão geral desses primeiros versos, ou seja, do verso 20 ao verso 23, nós temos um subtema ou tema dessa subunidade, que é a alegria na educação. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês de algumas estratégias que são usadas aqui pelo autor para nos dar a entender aquilo que ele quer transmitir. Então perceba que o verso 20 apresenta o provérbio educativo introdutório, que é muito característico de toda vez que ele começa uma sessão diferente, né? Então o verso 20 apresenta esse provérbio educativo introdutório que vemos no Provérbios 10, capítulo 1, 12, capítulo 1 e outros. Percebam aí, né, no verso 20, você tem aí uma estrutura paralela sinonímica. O que é uma estrutura paralela sinonímica? Onde você tem diretamente, aqueles elementos que estão sendo relacionados. Então você tem aí o filho sábio alegra seu pai, o insensato despreza sua mãe. Então você tem nessa relação filho sábio, um homem insensato, alegra o pai, desprezo a mãe. É muito interessante porque você tem aqui nessa estrutura filho, e que no seu paralelo há uma mudança de status. Ele não é chamado como filho. O oposto do filho aqui é o ser humano, o homem como ser humano. E o oposto lá da alegria do pai, que deveria ser tristeza da mãe, é o desprezar a mãe. E é interessante porque literalmente nós temos isso no capítulo 10, verso 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. E numa estrutura paralela, sinonímica, deveria haver essa relação, mas essa relação aqui não é feita. Essa tristeza do pai é substituída não pela tristeza ou amargura da mãe, mas pelo desprezo à mãe. E é interessante isso. Bruce Waltke vai chamar isso de um paralelismo impreciso. Por quê? Porque não segue inicialmente essa regra que nós vemos ali no Provérbios capítulo 10, verso 1. Por quê? Porque ele vai fazer uma relação indireta de causa e consequência a respeito desse paralelo. Ou seja, ele diz que o filho sábio alegra sua mãe,
o homem insensato despreza, alega o seu pai, o homem insensato despreza a sua mãe, como consequência de desprezar, ou seja, de não ouvir a instrução. Essa será a ideia que ele quer transmitir. Mas uma outra coisa interessante que nós vamos citar mais adiante é essa mudança de tom de filho para ser humano. Por que isso? E nós vamos perceber com a leitura, né, de um todo, né? Não é a leitura do verso, mas a leitura de um todo ali do capítulo 10 ou dos versos anteriores, que a ideia aqui é que ele deixa de ser filho e passa a ser um apóstata, ou seja, passa a ser alguém que foi deserdado. Por quê? Porque desprezou a instrução, o ensino da palavra de Deus trazido por seus pais. E é interessante, se você for pegar Provérbios capítulo 10 e outros, né, você vai ver essa relação. 10:1, no início da sessão dessa coleção. Provérbios Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Aqui ele começa com filho, e você vai ver no decorrer dos capítulos e dos versos que ele faz essa relação de filho, filho sensato, filho sábio, filho insensato. Mas chega um tempo em que esse filho deixa de ser filho e passa a ser uma pessoa comum. Por quê? Porque desprezou o ensino, desprezou a instrução. E que nós estamos vendo por trás, implicitamente, a disciplina da igreja. Quando exclui alguém que é impenitente e não quer mais ouvir a instrução da palavra de Deus. A palavra-chave dessa subunidade é alegria, que estrutura essa primeira subunidade, como nós já lemos, do verso 20 a 23, sobre a alegria na educação bem-sucedida, capacitando assim o discípulo a seguir a trajetória da alegria dos pais em um filho educável, para a alegria dos filhos em dar conselhos sábios. A gente vai ver isso aqui mais lá embaixo, quando ele diz assim: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, o homem se alegra em dar a resposta adequada. Então percebam que é um contínuo, os pais capacitando os filhos para que os filhos possam também serem pessoas sábias, que da sua boca procede sabedoria e entendimento. E aí, olhando nessa perspectiva, nós vamos perceber que o objetivo essencial do empreendimento educacional no lar tem como alvo o coração do jovem, mas o objetivo essencial é a conduta correta e o discurso construtivo, ou seja, o falar com entendimento e com sabedoria. Percebam que o alvo, o propósito, o objetivo é a conduta correta, mas o alvo é o coração. Não é a conduta em si. O provérbio vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele também vai dizer: filho meu, guarda essas palavras no teu coração. A fonte é o coração e o objetivo é a conduta, é o procedimento. E essas coisas se dão aqui por meio da ética. O que é ética aqui? Valores e princípios que são transmitidos. Nós vamos ver aí, versos 20 e 21, sendo promovido por um conselho sábio e a humildade, no verso 23. Perceba que os versos 20 e 21 estão ligados por esses sinônimos: alegra, alegria, insensato e loucura, que são sinônimos na língua original. E o versículo 21, na sua segunda parte,
confere à instrução dos pais um teor ético, de valores e princípios, quando diz que o homem sábio anda retamente. E aí o versículo 22 avança da instrução dos pais aos jovens para a necessidade de um conselho adulto. E percebam que nessa relação dialogal do conselho, o que se intensifica aí é o ato de dar boas respostas, ou seja, respostas eficazes, respostas santas, corretas, que demonstram sabedoria. E lá no verso 21 nós vamos ver essa relação com todo o capítulo, ou com as subunidades anteriores, porque a palavra-chave no verso 21b seria tornar reto, o que nós vemos também no verso 19, na unidade anterior, mas a vereda dos retos. E aí você tem um fortalecimento dessa ligação entre a unidade, sobre a importância da educação, dos versos 5 a 19, com esta unidade da alegria no processo educativo. E é a partir disso que nós vamos falar agora do verso 20, quando diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. E nós temos aqui, no início dessa subunidade, um provérbio educativo, introdutório, semelhante ao que nós vemos em Provérbios 10:1, abram aí. Diz assim, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 12:1, também um provérbio educativo introdutório, quando ele diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E o Provérbios 13:1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Eu disse que a palavra-chave aqui desse verso é alegria, que vai ligar essa introdução aos versos anteriores, às unidades anteriores, principalmente ao verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sabe o que significa, queridos? Significa que um filho sábio faz um pai rir de orgulho, sem um motivo aparente. E às vezes a gente não vê isso, né? Porque a gente não tem um espelho para se olhar, mas as pessoas olham para nós. E quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei de dois momentos muito interessantes que eu já vi, mas eles ficaram bem marcados. Um foi há muito tempo atrás, quando o Paulo Brasil, eu não sei se eu estava com ele em Alagoas, ou se eu acho que a gente estava numa viagem juntos, falando num congresso, numa igreja. E Paulo Brasil, ele tem filhos adultos, né? E ele teve uma filha, vamos dizer assim, temporana, né? O filho tinha 15, 16 anos, alguma coisa assim. Uma diferença assim de mais de 10 anos. E ele teve uma filha pequena. Eu acho que ele nem esperava ter outro filho. Não sei, né? Não sei das pretensões dele, mas parece pelo tempo, né? E a filha dele é igual a ele. Para quem conhece o Paulo, ele é um cara perspicaz, é um cara engraçado. Ele, né, fala algumas coisas assim que você morre de rir, né? Ele faz umas ligações muito interessantes, né? E nós estávamos ali à mesa e tal, e a filha dele pequenininha, acho que era da idade da Teté, um pouquinho mais velha, não sei. E ela fez uma coisa, cara, que era assim, era a cara do Paulo aquilo ali, né? De engraçado, e aí ele olhava para ela fazendo aquilo ali, né? Fazendo gracinha, deu um sorriso. Você olhava para ele assim, cara, que cara babão. Sabe aquele sorriso assim, sabe? De satisfação, de, sei lá. Você já fez isso, com certeza. E uma outra situação foi com o Lucas, com a Rebeca, né? Então, ele na nossa casa lá e tal, e aí as crianças brincando, não sei, a Rebeca fez alguma coisa, ele sentou, olhou para ela assim, e deu um sorriso de satisfação total.
Com certeza a gente não percebe isso, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas veem isso. E o que nós estamos vendo aqui é isso. É isso que faz um pai se alegrar quando vê o seu filho andando nos caminhos do Senhor. Ele tem prazer, ele olha para ele e solta um sorriso no coração, às vezes sem um motivo aparente. Ele não fez nada, mas somente pela vida dele, pela maneira como ele se comporta, por causa da instrução que foi dada, aquilo traz plena alegria e satisfação. Aquele orgulho, e não porque ele é um médico, não porque ele é um engenheiro, é porque às vezes nossos filhos ainda nem chegaram nessa fase, e essas coisas são irrelevantes, mas porque é um homem, é uma criança, um jovem que ama a Deus e que demonstra isso na sua vida. Às vezes nós pais vemos os nossos filhos espiritualmente na lama, mas porque estão bem financeiramente, porque estão bem nos seus trabalhos, nas suas atividades, nos alegramos. Mas eu vou dizer isso para você, isso é motivo de profunda tristeza. Sabe por quê? Porque se eles não perceberem que a vida deles, do jeito que está, uma boa profissão, um sucesso profissional, pessoal, mas distante do Senhor, é miserável, eles jamais vão despertar para a verdadeira realidade da vida. E isso deve, de certa forma, nos entristecer. Eu sei que a gente se alegra com o sucesso dos nossos filhos, mas devemos nos entristecer em vê-los dessa forma, porque ele pode estar sendo entorpecido pelo próprio Deus por causa do seu pecado, e não reconhecendo que tudo isso é dádiva e misericórdia da parte de Deus, do Deus verdadeiro, não de Alá, não do Cristo católico, espírita, não de Buda, mas do Senhor. Porque se não for assim, eles estão em completa desgraça. Mas perceba que esse é um sentimento pastoral. Abra 2 João, capítulo, verso 4. Veja o que João vai falar nessa mesma perspectiva, quando ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele não está aqui dizendo que ficou alegre por ter encontrado seus filhos financeiramente bem, por ter encontrado uma igreja financeiramente, vamos dizer assim, rica, ou qualquer outra coisa que mostre uma prosperidade externa, que é bom, mas a alegria dele está em que esses filhos andem na verdade. Veja 3 João, nos versos 3 e 4, quando diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vejam como essa relação pastoral é semelhante à relação paterna. Por quê? Porque a relação paterna é uma relação pastoral, e a relação pastoral é uma relação paterna. Eu poderia tirar muitos ensinamentos disso aí, mas nosso objetivo aqui não é esse. Da mesma forma que um filho insensato traz tristeza ao coração de um pai, um filho sábio faz um pai alegre, mas o insensato, ele é tristeza por desprezar a instrução familiar.
E é isso que essas entrelinhas querem dizer. Ele despreza essa instrução familiar que é bíblica. Matthew Henry, comentando esse verso, diz que aqui temos o louvor dos bons filhos, que são a alegria de seus pais, que devem se alegrar com eles, tendo tido muitos cuidados e sofrimentos com eles. Ele também diz que isso contribui muito para a satisfação dos filhos que são bons, saberem que têm boas razões para também se alegrarem, por causa da alegria dos seus pais, por terem recebido uma instrução divina, por terem sido também consolo, e serão consolo para os seus pais em seus últimos anos, isso quando os dias são maus. Ou seja, o pai vai olhar para trás do seu leito de morte, ou ele vai olhar para trás num momento de grande dificuldade, grande aperto, vai olhar os seus filhos, e isso será consolo para aquele momento. Tão dificultoso na vida familiar. O filho que ouve e segue a instrução bíblica de seus pais traz contentamento e regozijo tanto para si como principalmente para seus pais. E eu quero chamar a atenção aqui de você, Samuel, Daniel, Julinha, as Manuelas, e todas as crianças que estão aqui ouvindo, e os outros que eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar, porque eu estou nervoso, na pregação eu não vou lembrar mesmo, às vezes eu não vou lembrar nem o nome das minhas netas, tá? Mas todos vocês que já têm entendimento, já sabem entender, essa palavra para vocês também. E é desde pequeno, que você precisa entender e ouvir essas coisas, porque nossos filhos não são débeis mentais nem alienados, eles entendem o que nós estamos falando aqui. Pode ser que não entenda uma ou outra palavra, e aí ele vai perguntar ao pai, ou a mãe, ou os dois, mas eles entendem. E isso é para você também. Não se exclua disso, dessa responsabilidade, porque é criança, porque a Escritura não vê dessa forma. A Escritura não vê dessa forma. Nossos filhos, na idade da razão, já são responsáveis. Tanto que a nossa teologia muito bem nos diz, acertadamente, que os filhos antes da idade da razão, eles estão amparados pela graça de Deus na herança dos seus pais. Mas quando chegam à idade da razão, não pergunte quando, eu não sei. A responsabilidade é individual. Na mais tem infância. Então isso é para você, criança, adolescente, nem falo, jovem muito menos. O filho que ouve e segue a instrução bíblica de seus pais traz contentamento e regozijo tanto para si como principalmente para seus pais. Mas veja aqui nesse paralelo, o homem insensato despreza sua mãe. Veja nessa estrutura paralelística sinonímica que o filho faz um paralelo não com o filho sábio com o filho insensato, mas com um ser humano. Essa ideia está literalmente aqui, Adão. Você tem duas palavras para homem, Ish e Adão. Adão significa ser humano, homem, como nós chamamos com letra H, maiúscula, melhor dizendo. Homem, ser humano. Aqui ele está considerando aquele filho insensato como um estranho agora. E por quê? Porque desprezou o ensino dos seus pais. Isso significa um rebaixamento na condição daquele que era filho, mas agora está desmembrado da sua herança familiar. Perceba que essa herança se baseia em princípios e valores cristãos, ou seja, bíblicos. Bruce Waltke, ele vai falar o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: aquele que aborrece a correção é semelhante a um animal irracional. Abra Provérbios capítulo 12, verso 1.
Veja o que a Escritura vai dizer: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Essa palavra aqui, estúpido, significa embrutecido, que age de forma irracional, sendo levado por um sentimento de paixão, ira ou rebeldia. Literalmente, essa palavra tem dois significados, e um deles, que é baar, né, no original, é ser selvagem, dando a ideia de uma besta, um animal ou uma pessoa irracional. Quando ele diz que aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, ou seja, ele está dizendo que é uma pessoa irracional, que ele age pelo instinto como um animal. E é por isso que ele é estúpido, porque despreza a instrução e o conselho por parte de seus pais. Ele não ouve nem aceita a instrução por estar embrutecido pelo pecado. Não é sensível à instrução divina dada pelos pais. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Ele assim, nessa rebeldia, nessa insubmissão, mostra um coração endurecido. Eu não sei se você já passou por isso, mas como eu estou num outro estágio, né, um estágio superior na vida familiar, eu sou avô, mas quando eu tinha filhos mais novos, quantas vezes eu e Simone, na nossa cama, antes de dormir, orando e chorando pelos nossos filhos, porque víamos o comportamento e endurecimento do coração deles com relação à nossa instrução. Percebia ali que aquela obediência era uma obediência somente externa, porque o coração deles ainda estava endurecido, e que seria amolecido, como foi, pela perseverança na educação, na disciplina e na instrução. Quem é o pai aqui que nunca chorou pelos filhos por causa dos pecados deles? Por ver às vezes os nossos filhos infantes, bem pequenininhos, com 2, 3 anos, já mostrando a rebeldia, o pecado, a maldade, disfarçada pela fofura de uma criança, mas está presente ali. E aí o nosso riso não é como aquele que eu citei anteriormente. Como muitos pais, ai que bonitinho, meu filho está falando palavrão, ai que lindo, ai olha que bonitinho. Os ímpios agem assim. Nós não podemos agir assim. Isso não deve trazer satisfação ao nosso coração, em ver os nossos filhos, às vezes, tomando o brinquedo da mão de uma outra criança, ou não emprestando aquilo que é seu, ou batendo em outras crianças sem motivo algum. Isso deve entristecer o nosso coração. Eu não estou dizendo que o pai, quando vê isso, tem que ter raiva do filho. Não. Um pai jamais pode ter esse sentimento com relação ao filho. Esse sentimento de tristeza deve ser permeado pelo amor paterno, como Deus faz conosco. Perceba, esse homem aqui despreza a instrução e o conselho por parte de seus pais, por isso que ele é estúpido. Ele não ouve nem aceita a instrução por estar embrutecido pelo pecado, seu coração está endurecido. Veja lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensino e o entendimento, o ensino e a sabedoria. O objeto de desprezo é o ensino, é a sabedoria. Perceba nesse verso que o remédio para a loucura em desprezar a sabedoria e o ensino divino divino trazido pelos pais é o que? É o temor do Senhor. E esse temor é dado por meio do que? Da instrução.
O remédio para isso é o temor do Senhor. Se os filhos temem ao Senhor, eles vão desprezar a loucura, a insensatez. E é interessante que eu me lembro, quando na minha juventude, eu gosto de dar muitos meus exemplos negativos, né? Quando eu estava distante do Evangelho, né? E às vezes estava em determinado lugar com amigos, né? Amigos do mundo, falando ou fazendo coisas indevidas, né? Que não comportam a um cristão. E aí às vezes daquela roda, daquela conversa, naquele ambiente, né? Era chamado, vamos para tal lugar, vamos fazer assim, assim. Eu lembrava dos meus pais. Eu dizia assim: se eu fizer isso, ou se eu for com eles, e meu pai e minha mãe souberem, eles vão ficar muito tristes. Eu não vou fazer isso não. Legal, tal, vai, pode ir, eu vou ficar por aí, tal. Por causa do medo, do temor que eu tinha, da tristeza ou da desaprovação dos meus pais, o meu pecado, o meu envolvimento com o pecado tinha um limite. Tinha um limite. E deixei de me envolver com coisas, ou em situações dificultosas para um verdadeiro crente, por causa desse limite do temor a Deus. Porque o temor aos meus pais representava isso. Por causa da instrução, apesar de estar andando no caminho errado. Veja como isso é importante na vida dos nossos filhos, que nós não temos controle a respeito da salvação deles, isso é obra de Deus, mas Deus destinou você para ser instrumento dele, para que a salvação dos seus filhos se manifeste. Outra coisa interessante é a poesia, e aqui nós temos um texto poético. Eu realmente não sou muito chegado à poesia que você vê no mundo, né? A literatura poética, eu gosto de muita coisa poética, mas a minha pegada mais é poética filosófica, né? Então a poesia, ela fala muito, o texto poético ele é muito rico pela sua expressividade. E aqui nós vemos essa relação, essa riqueza. Perceba aqui nesse paralelismo, né? Dessa mudança de pai para mãe. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. E essa relação é feita porque ela faz parte de uma expressão estereotipada, quebrada, dando a ideia de quê? De pai e mãe. E o que isso sugere para nós? Então quando ele fala, o filho sábio alegra seu pai e despreza sua mãe, por quê? Porque ele despreza o pai também. Porque um filho alegre também alegra a sua mãe. Ou seja, ele está usando um recurso, vamos dizer assim, poético, não repetindo determinadas expressões, mostrando a totalidade da instrução na família, mostrando a família como um todo, na sua cabeça, marido e esposa. E sabe o que isso sugere? Isso é interessante, porque isso sugere a inseparabilidade dos pais dos filhos na instrução familiar bíblica em Provérbios. E isso me faz lembrar algo extremamente importante na vida familiar, que tanto pai quanto mãe devem ter o mesmo fundamento, a mesma percepção na educação dos seus filhos. E o que temos aqui é que tanto pai e mãe devem comungar da mesma ideia
quanto ao ensino e à instrução dos seus filhos em casa. E qual é o fundamento? Qual deve ser o fundamento dos dois? A sabedoria divina revelada nas Escrituras. E dentro dessa perspectiva eu quero dizer, especialmente aos homens, que eles são responsáveis por esse ensino. E a Escritura diz isso. O homem da casa, o marido, o pai, o esposo, é responsável pelo ensino, pela condução do ensino na vida familiar. Vamos ver alguns textos que isso é apresentado. Salmo 78, verso 3. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Pais aqui, no hebraico, são homens, chefes de família. E na última acepção desse verbete, no dicionário, vamos dizer assim, no vocabulário, do dicionário hebraico, é governo, chefia. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, também se referia aos chefes dos clãs, porque antigamente as famílias eram separadas em clãs, e quem era o chefe do clã? O homem, o marido, o pai. Abra Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2. Veja o que a palavra de Deus vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra e para que passes a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que te sejam prolongados, os teus dias sejam prolongados. Ou seja, aqui ele está falando para o homem, para o responsável pelo governo da sua casa. Abra Efésios capítulo 6, verso 4. Esse texto aqui já foi pregado várias vezes na nossa igreja. Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis nossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui pais é pai, no inglês é father, porque lá em cima, no verso 1, que nós vamos citar depois, é parents no inglês, goneos no grego, se refere a homem e mulher. Pater embaixo é pai. Por quê? Porque os homens são responsáveis pela condução e o ensino em sua família. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, abra aí, quando ele diz lá: e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, esse alguém aí na língua grega é masculino. É como se ele tivesse dizendo assim: se algum homem, e lá embaixo, no verso 3, assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O responsável pelo ensino da religião, da fé, a instrução na família, é o homem. Suas esposas compartilham dessa tarefa, porque são o quê? Companheiras idôneas, companheiras responsáveis, companheiras iguais. Mas tanto homens quanto suas esposas devem ter como educação no lar, como fundamento, a educação dos seus filhos, a palavra de Deus. São princípios e valores transmitidos, como nós vemos ali no Salmo 78, que devem passar para os nossos filhos, e esses princípios e valores, eles devem ser permeados pela santidade da palavra de Deus. Ou seja, os pais devem comungar da mesma ideia quanto à educação dos seus filhos, fundamentados pelo crivo da palavra de Deus. Não pode ser diferente disso. Não pode ser diferente disso. E aí eu vou mais adiante, porque às vezes a gente tem dificuldade, de relacionar. E isso não é nenhuma deficiência, não. É uma deficiência, mas é deficiência de todos nós.
de relacionar essas coisas com algo prático, com a praticidade, com a prática da vida cristã. Eu estou dizendo que mesmo em coisas secundárias ou indiferentes, ou seja, idiosincrasias familiares ou pessoais. O que é uma idiosincrasia? Uma característica comportamental peculiar, ou seja, usos e costumes familiares. Mesmo nesses usos e costumes familiares, que cada um tem o seu, nós devemos nos dirigir pelo senso da liberdade que a palavra de Deus nos dá, focalizando santidade, licitude e conveniência. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E falando com respeito a essa harmonia no lar, eu quero me reportar aqui a algumas situações em que o pai diz algo, proíbe algo ou define algo, e a mãe faz outra coisa diferente daquilo que o pai determinou. Nós já pregamos aqui sobre Efésios capítulo 6, verso 4. E ali você vê a palavra de Deus falando que os pais devem criar os filhos de forma terra, na disciplina e na administração do Senhor. E ali a gente vê claramente que os homens são mais rígidos. Se tiver ver o paralelo lá em Colossenses, vai dizer: pai, não irriteis vossos filhos. Os homens são mais rígidos em sua educação com os filhos, as mulheres são mais protetoras, mas isso não é um problema, pelo contrário, é uma força na família. O que não pode ocorrer são exageros quanto à severidade ou proteção, principalmente quando essas coisas estão na contramão do governo de uma casa. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil, ou seja, porque é muito mais fácil para um homem, preste atenção, isso é uma observação minha, respeitar a decisão de sua esposa com relação a algo no lar, do que as esposas com relação aos maridos. E por que eu digo isso? Porque eu me reporto à Escritura. Nós sabemos que a rebeldia e a insubmissão são pecados que estão na essência do coração humano, seja esse humano um homem ou uma mulher. Essa é a natureza do homem, do ser humano que ele carrega. Então essas coisas estão na sua essência. Mas na relação conjugal, o que eu percebo é que a maldição da queda leva as esposas a serem tentadas a não se submeterem à autoridade de seus maridos lá. E eu falo isso por experiência própria. Não só porque eu vivo isso dentro da minha casa, minha mulher não é uma mulher rebelde, pelo contrário. Mas como todas as esposas piedosas, elas têm uma natureza pecaminosa. E essas coisas acontecem não somente no seu lar, no meu lar, como em todos os lares. É lógico que isso não pode ser vamos dizer assim, um hábito na vida de um crente. Não. Mas nós precisamos entender, até para agir. Quando eu entendi que toda vez que minha esposa faz alguma coisa que me contraria, eu reajo grosseiramente com ela, eu estou reproduzindo aquilo que Gênesis capítulo 3, verso diz: seu desejo será para o teu marido, ou seja, contra o teu marido, e ele te dominará, ou seja, ele dará uma resposta dura. Ele vai forçar você a obedecê-lo, a se submeter. Aí o que a Escritura vai dizer para o homem e para a mulher convertidas no Senhor? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, amem suas esposas. Eu vou dar um exemplo disso.
bem da minha realidade. Então, muito antes de vocês trabalharem em casa, office, né? Como é que chama? Home office. A maioria do meu trabalho era home office, porque eu era pastor, né? Então, eu estudava em casa, às vezes tinha igreja lá, no caso anterior, mas eu não gostava de ficar na igreja, né? E a minha casa era perto da igreja, meus livros estavam lá e tal, então eu estudava, parava os meus sermões em casa, aquela coisa toda, né? E às vezes eu estou lá envolvido com as coisas da casa, do meu trabalho, né? Então, você que trabalha em home office, eu sempre vivenciei isso, é meio difícil, porque sua esposa vê você em casa, acha que você está em casa, mas não está em casa, você está trabalhando, né? E aí ela vai pedindo, abrindo um parênteses, vai pedir alguma coisa para você, olha, faz isso aqui, olha, faz aquilo ali, aí você levanta, faz, mas aquilo ali atrapalha o seu trabalho, né? Se você estivesse no seu trabalho, ela não pediria sua ajuda e ela ia se virar sozinha. Eu não estou dizendo que os homens que trabalham em home office não devem ajudar as suas esposas, mas as esposas precisam ter entendimento de que aquele é um momento de trabalho deles, Então eu estava lá em casa, não sabia muito bem das regras estabelecidas pela minha esposa, não é, Davi? Então ela comprava lá os biscoitos de chocolate, que eles gostavam muito, e deixavam lá no armário, e não só não deixava eles comerem tudo, como tinha hora para comer. Aí eu estou trabalhando lá no computador, lendo e tal, aí as crianças aqui nem olham para trás, papai, eu falei, o que é? Posso comer biscoito de chocolate? Pode, pega lá. Aí eles vão lá e trituravam o biscoito de chocolate. Aí quando a Simone chegava em casa, comeram o biscoito de chocolate, eu falei, querido, as crianças não comeram, eles vieram aqui me pedir e tal. Eu falei, eu deixei. Falei, por quê? Não, porque eles não podem comer biscoito de chocolate assim, eu dou uma hora determinada para eles. Pô, querida, desculpa, eu não sabia. A coisa tá rolando, né? Aí tô lá, aí no outro dia, os meninos espertos, pequenos, né? Papai, deixa eu comer biscoito de chocolate. Aí eu viro aí eu parei, né? Parei, eu olhei para ele assim, o que a sua mãe disse? Que não pode. Então por que você veio pedir para mim? Não pode. Vou voltar a fazer o que você estava fazendo. É interessante perceber que muitas vezes o contrário não é verdade. Muitas vezes, vamos falar da relação do biscoito de chocolate. Isso nunca aconteceu na minha casa, não. Mas vamos falar dessa relação do biscoito de chocolate. Vamos dizer que eu, como pai, disse para minha esposa, falou, olha, eu não gostaria que eles comessem biscoito de chocolate, é muito doce, se faz mal, né? Dá depois do almoço, ou então, pouquinho, não quero que eles comam tudo de uma vez, porque você pega um saquinho de biscoito de chocolate, você quer comer ele todo. Tá bom. Saio de casa, vou trabalhar, aí o menino vem, mamãe, dá um biscoito de chocolate. Só que não era aquela hora que o pai determinou, não era aquilo que eles tinham acordado. Tá bom, meu filho duro. Sabe o que significa? Que a casa está em desarmonia. As esposas fazendo assim estão burlando as regras estabelecidas pelo seu esposo na casa. Sabe o que significa? Rebeldia. Às vezes a gente acha que rebeldia, né? A pessoa... Não. Muitas vezes a rebeldia se mostra por meio de um rosto amável, amoroso, e aparentemente tranquilo. Quando alguém chega para você e diz, não vou fazer. Por exemplo. Ou, eu estou falando aquilo que eu vejo, de uma realidade que eu também vivencio, não só como pastor, mas como homem.
Esposas que escondem determinadas coisas dos seus esposos, que os filhos estão fazendo de errado, porque sabe que ele vai corrigi-los, ou outras coisas mais que demonstram a insubmissão e a falta de harmonia na educação do lar. Se você, esposa, acha que seu marido está sendo severo demais, não demonstre isso na frente dos seus filhos, nem se oponha a ele em favor deles, mesmo que ele esteja errado. Faça isso em privado. Se você acha que seu marido está sendo intransigente ou duro demais, ele não vai matar seus filhos. Ele ama seus filhos da mesma forma que você. Então as esposas acham que os maridos vão matar os filhos delas. E matar, entendam, não é literalmente. Porque estou exagerando, isso é uma hipérbole, porque eles estão sendo duros demais, cruéis demais. Se você acha que seu marido está sendo um pouco intransigente ou duro demais, você, que é a mulher, que é o doce da casa, a mulher é o doce da casa, tenta convencê-lo do contrário, pessoalmente e particularmente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres: facilitar as coisas para os filhos nem sempre é o melhor caminho. Aquela bagunça dentro de casa, o filho fez, jogou brinquedo para tudo quanto é lado. Aí a mãe chega para o filho, o pai chega para o filho: mãe, vai arrumar aí, meu filho. Aí você sabe que ele às vezes é preguiçoso, às vezes é lento. Aí você vai: eu vou ajudar ele. Isso pode ser prejudicial para ele. Quando o pai diz: não, deixa que ele vai se virar sozinho, ele não vai morrer. Seu marido ama seus filhos. Eu estou falando disso, aquilo que é normal, Estou falando da normalidade de homens e mulheres crentes, ou que tem um mínimo de relacionamento ou influência do Evangelho, porque a gente sabe que existem outras realidades, para outras realidades a gente tem que agir de outra forma, também com a sabedoria divina. Mas eu estou falando num contexto de família normal, a sua, a minha, ou de qualquer um aqui, ou de qualquer um lá fora. Mas lá fora nós temos famílias que não são normais. Por quê? Porque são famílias que não têm como fundamento, nem como princípios, o Evangelho, ou são, vamos dizer assim, raspadas, eu esqueci a expressão, influenciadas indiretamente pela palavra de Deus. Então facilitar as coisas muitas vezes não é bom. Não faça caras e bocas ou demonstre isso claramente diante dos seus filhos quando você não estiver concordando com seu esposo. Lá em casa, pode até não parecer, eu era bravo, mas minha esposa era mais ainda. E às vezes ela fazia determinadas coisas que eu não gostava. Achava que ela era severa demais, Às vezes ela se excedia, como eu também. Não pense que eu sou diferente, não sou diferente de você. Não sou diferente de você. Mas eu não falava nada a respeito daquilo. Nem fazia careta, nem fazia nada. Deixava a coisa acontecer. E aí, depois, chegava para ela e dizia: você errou. Como minha esposa fazia isso comigo também. E às vezes eu me voltava para os meus filhos e ia pedir perdão. Chamava as crianças, falava: querido, me perdoa, eu fui assim com você, fui grosso, eu estava nervoso, eu errei, me perdoa. Por quê? Porque isso vai mostrar desarmonia no lar. Por mais que você tenha, às vezes, uma visão diferente ou diferenciada da sua esposa, e você pode e deve ter, se você começar a discutir ou mostrar a sua insatisfação
com determinados comportamentos do seu marido ou de sua esposa, você está mostrando desarmonia no lar. Porque um lar tem duas cabeças e muitas vezes as cabeças pensam diferente. E elas precisam sentar e conversar para terem uma posição única, fundamentada na palavra de Deus. Isso é tão interessante que eu tenho um amigo meu, muitos conhecem, que ele tinha 4 filhos. E a esposa disse para ele assim: eu queria ligar e tal, não queria ter mais filhos. Aí falou para ele assim: me dá um motivo piedoso para isso. Aí ela parou para pensar: não tenho. Tiveram mais um filho, agora não pode ter mais. É isso, é a palavra que tem que convencer. Não é a minha posição, não é a sua posição. Nós podemos ter um comportamento, mas esse comportamento diferenciado de outras famílias deve ter como fundamento a palavra, os princípios da palavra de Deus. Se os seus filhos percebem isso, que vocês estão divididos, eles vão jogar com isso. Na mais ter infância, na idade adulta então nem fala, adolescente. Eles vão jogar com isso. Ele vai jogar com a sua sensibilidade para jogar você contra o seu marido, vai jogar a sua sensibilidade para jogar você contra a sua esposa. Eles vão fazer isso. Aquela criancinha bonitinha, né, faz isso automaticamente. Você sabe, já viu isso? Os mais velhos não. Os mais velhos eles pensam, eles jogam. Porque é assim que a gente age. Porque tanto você quanto eu, a gente quer se dar bem, né? Só que a gente não pode se dar bem em cima. Quem não quer aqui se dar bem? Ou seja, ter algo bom ou ter uma situação confortável. Todos nós aqui. Só que esse algo bom e essa situação confortável não pode ser em detrimento das outras pessoas ou da santidade da palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês, mulheres, a proteção excessiva cria homens, quando eu falo homens e mulheres, fracos. E para vocês, homens, a severidade excessiva cria homens rebeldes e revoltados. Então use aquilo que você tem de bom, que Deus colocou em você, porque foi Deus que criou o homem assim e criou a mulher dessa forma. Usem essas coisas para o bem do evangelho na vida dos seus filhos, porque essas coisas têm extremo valor quando são permeadas pela palavra de Deus, quando a santidade de Deus está, não o meu sentimento. E eu quero agravar isso, essa situação, tornar isso mais difícil quando nós falamos em julgo desigual. Aí, meu filho, se joga do 10º andar. Por quê? Porque isso é extremamente destruidor para os filhos, para uma família, porque são pressupostos e valores completamente opostos. O apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 6, ele vai dizer que um é templo de ídolos, o outro é o templo de Deus. Um é santuário do demônio, outro é o santuário divino. Então, não tem nem o que dizer aqui sobre isso. E aí, quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, isso sendo um hábito familiar, que muitas vezes vai acontecer, como eu mostrei aqui, vai acontecer no decorrer da família. Essas coisas acontecem. E aí a gente precisa, eu adequei o meu discurso àquilo que a minha esposa tinha determinado para os meninos. No segundo exemplo fictício, a esposa deveria se moldar aquilo que o marido disse. Se quer mudar aquilo, se acha que aquilo não é legal, eu não acho legal, esse horário pode ser um outro, pode ser de manhã. Senta com o seu marido e conversa. O que você não pode é tomar à frente dele e dizer assim, vai ser assim agora.
E isso não pode ser um hábito familiar. Porque quando isso é um hábito familiar, a casa já caiu em ruína. Porque a Escritura diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Por isso que deve sustentar a educação dos nossos filhos em casa não é o que o pai pensa a respeito das coisas, nem o que a mãe pensa a respeito da vida, porque nós trazemos, né, culturas diferentes, de casas diferentes, mas o que os dois sabem e fazem a partir da instrução divina, que deve ser o fundamento lá para tudo dentro das nossas casas. Tudo deve passar por uma cosmovisão cristã extremamente bíblica. Se não há um mandamento claro ao princípio cristão de bondade, licitude, liberdade, mansidão e amor, que são os frutos do Espírito. Se não for assim, queridos, a coisa fica muito complicada. Eu acho que quem é que vai dar aula de escola dominical hoje? Eu gostaria de continuar, mas eu vou parar por aqui, tá? São 11h10. Eu teria muito ainda a dizer, mas o presbítero está dizendo para ir. Então vamos continuar. Se a gente se estender muito, a gente deixa a escola dominical para um outro domingo, viu? Desculpa aí o professor da escola dominical. Aí diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Como nós falamos no início desse paralelismo impreciso, ele vai nos dizer que o filho que faz seus pais se alegrarem é aquele que não despreza seus conselhos e sua orientação. Veja Provérbios capítulo 10, verso 1, abra aí, Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é tristeza para sua mãe. Abra Provérbios 23, verso 15. E 16: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Percebam como esses versos aqui eles estão relacionados, porque lá no verso 23, o homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Vejam a relação que está sendo feita aí. Aqueles que desprezam a instrução divina dada pelos pais para a vida, vai causar tristeza. O espírito desse pai ficará abatido. E quando eu falo isso, eu quero chamar a atenção dos filhos. Porque quando você chega na idade da razão, não sei se é aos 10, aos 9 anos, a responsabilidade agora é compartilhada da instrução. Responsabilidade do meu pai transmitir, minha responsabilidade de obedecer. E você vai crescendo, a sua responsabilidade de obedecer vai aumentando, porque o seu entendimento vai aumentando. É como se nós tivéssemos assim uma régua, né? Essa é a responsabilidade dos pais. Na primeira infância, vamos dizer assim, né? Os filhos não têm, vamos dizer assim, responsabilidade, todos têm, né? Porque a gente já nasce em pecado. Mas quando eles chegam na idade da razão, a responsabilidade começa aqui. Aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A dos pais permanecem a mesma. Mas as dos filhos são gradativas. Por quê? Porque cada dia que ele pega entendimento, cada dia ele é mais responsável, viu, Daniel? Eu me esqueci o nome do que eu ia... Bernardo, desculpa.
Viu, Bernardo? Júlia, as Manuelas, cada dia você se torna mais responsável diante de Deus, diante dos seus pais, com relação à sua obediência. É assim que funciona. Veja que o verso 13 vai dizer: o coração alegra, formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Um pai, uma mãe ficam com o espírito abatido quando os filhos demonstram rebeldia em seus corações, quando eles não anuem ao conselho e à instrução divina dada pelos pais. Veja que Provérbios 17, 21 vai dizer, e 25, abra aí: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Verso 25: o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Perceba aqui na escritura a responsabilidade do pai ensinar. O pai está ensinando, e a responsabilidade do filho é obedecer. É uma responsabilidade compartilhada. Eu já vi muitos jovens dizendo assim: meu pai e minha mãe me ensinaram assim, como se jogando a culpa neles, até mesmo depois da sua conversão. Eu fui criado desse jeito. Poxa, meus pais. Não coloque a responsabilidade neles. A responsabilidade é sua. É sua porque você foi desobediente. É só porque você não ouviu a instrução paterna. Então não dê essa desculpa, você aí adulto, adolescente, jovem: meus pais não conheciam o Evangelho e por isso tá bom, isso pode ser uma explicação, mas não é responsabilidade deles, somente não sua. Por que você não fez a coisa certa? Você não sabia que estava errado? Seu pai mandou você fazer isso? Tem até alguns pais que mandam, né? Mas em geral, um pai não vai mandar um filho fazer determinadas atrocidades ou coisas que são maldosas, né, em si, em plena consciência. A gente vê isso, mas em geral, né, ele quer o bem do filho, o bem moral dele. Então, se você se desviou moralmente, a responsabilidade é sua também. Infelizmente, querido, aqueles que precisam da instrução dos pais e que se deixam levar por uma opinião exagerada sobre a sua própria importância, sentindo que são melhores ou mais sábios que os seus pais piedosos, demonstram ser intratáveis e incorrigíveis. E esse tipo de orgulho por parte dos nossos filhos é a marca inconfundível do ignorante e da insensatez, e todo jovem tem isso, de uma certa forma. Por que muitas vezes esse orgulho aparece? Porque eles não foram muitas vezes ensinados, por isso que eles agem assim, na humildade decorrente da vida cristã, o temor a Deus, e aí se acham mais sábios que os seus pais. E os motivos são por ter estudado mais, mas esquece que quem proporcionou esse estudo foram os pais, ou por conhecerem coisas que os seus pais desconhecem. Veja que estupidez. É estupidez. O cara cria um filho, o filho é médico, ele não é médico, não tem nada de disciplina, ele vai desprezar o pai porque ele não sabe o que ele sabe. Mas ele sabe de matemática, sabe de física e sabe de coisas mais importantes, que é a sabedoria divina, que está acima de qualquer conhecimento. Acima de qualquer conhecimento. E é o único conhecimento que vai permanecer. Todos os outros vão passar. Uma juventude irrefletida, ou seja, sem o entendimento dado por Deus em sua palavra, vai levar o jovem à arrogância e prepotência. Ele não percebe que os caminhos que ele está trilhando, seus pais, apesar de não serem formados em medicina, engenharia,
até mesmo terem um conhecimento de alguma coisa, mas eles, não, eu estou jovem, eu estou aqui aprendendo o que é último no conhecimento, estúpido, né? Porque nenhum conhecimento surge, né, se não tem um fundamento do conhecimento anterior. Mas tudo bem. Eles acham que são, como diz a bala que matou Kennedy. Mas não conseguem entender que os caminhos que eles estão trilhando, seus pais já trilharam muito antes dele. E fizeram isso com sabedoria. Se eles foram, né, obedientes e submissos à instrução divina. Então não existe esse tipo de prepotência, esse tipo de arrogância. Esse dia eu estava conversando com um jovem, e aí ele, na nossa conversa, ele disse que repreendeu o pai porque o pai agia errado. Eu falei, como é que é? Eu pensei, você está louco? O cara adulto já, dono de si. Eu falei, você está louco? Mas eu acho que ele agiu errado. Eu falei, olha só, sabe o que você devia ter feito? E fez em público. Sabe o que você devia ter feito? Visto aquela situação, chegado para o seu pai depois, com humildade, pai, olha só, poxa, não foi legal o que o senhor fez, o que o senhor falou, né? O que o senhor disse para aquela pessoa ali, tá? Poxa, aí ele vai chegar para o filho e vai dizer assim, poxa, meu filho, você tem razão, você me perdoa por ter dado esse mau testemunho, ter errado. Mas questionar o pai na frente dos outros, quem ele acha que ele é? Quem ele acha que ele é? Ele está debaixo do suporte, do sustento de quem? Eu sempre disse para os meus filhos, no dia que vocês saírem de suas casas, da minha casa, aí vocês vivem como vocês querem. Porque eu sempre dei liberdade para eles, para agirem da forma como eles querem, dentro de limites, né? Então, eles chegaram à idade adulta, continuaram morando com os pais, tinham os seus trabalhos, tinham as suas responsabilidades, mas tinha responsabilidade em casa. Então, algumas coisas, poucas, muito poucas, né? Mas eu me lembro de uma situação que até Simone chegou para mim, poxa, Aurébio, você não acha que você foi demais, não? E o Israel chegou em casa, chegou com a cabeça raspadinha. Eu olhei para ele e falei assim, não, pai, eu raspei a cabeça. Eu falei, cara, você não tem necessidade de raspar a cabeça. Eu não gostei disso. Não quero. Eu não quero isso. No dia que você sair de casa, se quiser raspar a cabeça, aí é problema seu, mas aqui eu não quero. Por quê? Porque eu achei inconveniente. Hoje ele faz isso, e até ficar legal. Mas eu achei inconveniente. Aí minha esposa chegou para mim e falou assim, Neb, poxa, mas ele já é um homem e tal. E você não... Eu falei, não, concordo. Mas eu acho inconveniente. E ele vai ter que me respeitar. Porque ele está na minha casa. É meu filho. Ele tem a independência dele, porque já paga as contas dele, mas ainda mora na minha casa. Eu acho inconveniente. Então, lógico que eu cheguei de boa para ele, eu não falei do jeito que eu estou falando aqui, né? Falei, já não quero isso não. Opa, se você acha bonito e tal, tudo bem. Mas eu não quero isso. Enquanto você morar aqui, meu filho, você... Aí saiu de casa, a primeira coisa que ele fez foi raspar a cabeça. Respeito, até ficou bonito. Legal, gostei. Mas na minha casa, as minhas regras. E às vezes você olha assim, né? Pô, o cara é repressivo. Não, nós vivíamos, os meus filhos viviam, pode perguntar a eles, em plena liberdade. Eram pessoas autônomas, mas tinha limite, porque estavam dentro do meu lar. E aí as coisas têm que ser como eu quero, não como eles querem. Muitas vezes nós estamos transformando os nossos filhos nos governantes das nossas casas. E não pode ser assim. Não é bom para eles. Não é bom para nós. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Eu estou terminando.
A insensatez dos filhos ímpios, com a sua iniquidade, desprezam seus pais, ignoram a sua autoridade e recompensam mal a bondade deles. O homem insensato despreza sua mãe, que provavelmente teve muita tristeza com ele, e talvez o tenha mimado muito, e que torna ainda mais pecaminoso o seu pecado ao desprezá-lo, e a tristeza dela ainda mais dolorosa. Veja o que Provérbios capítulo 30, verso 17 vai dizer: filhos. Eu estou me dirigindo aos filhos. Os olhos de quem zomba o pai, ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. O que ele quer dizer com isso? Que um corvo vai vir e vai arrancar? Pode até ser, mas provavelmente não é isso. A gente vai estudar esse texto, mas o sofrimento dos filhos como consequência do pecado de terem rejeitado a instrução dos pais. E agora eu quero encerrar esse quadro fazendo uma aplicação. Eu quero fazer uma aplicação. Primeiro aos filhos. Primeiro aos filhos. Nos Estados Unidos tem uma moda que já chegou no Brasil, que antes do pastor pregar, ele chama as crianças aqui para frente e fala do sermão para elas. Isso é modismo, viu? Porque o pastor vai falar do sermão aqui, e se a criança não entender, vai fazer que nem no Velho Testamento. Pergunta para o pai: pai, o que é esse cordeiro aqui? Deuteronômio capítulo 6, verso 20. Pai, o que é isso aqui que o nosso Deus ordenou? Me explica. Essas coisas podem ser até legaisinhas, bonitinhas, mas foge a solenidade do culto. Por mais que seja feita de forma, vamos dizer assim, discreta, ou que não crie nenhum clima diferente a essa solenidade. Já é, porque não foi assim que Deus determinou. Não é assim que Deus determinou no culto público. Os filhos estão sentados do lado dos pais, e eles devem entender, e os pais também devem entender e ensinar aos filhos que desde cedo eles devem prestar atenção na pregação, desde cedo. Eu me lembro quando eu era pequenininho, que eu sentava do lado da minha mãe chegava para mim assim: presta atenção no que o pastor está dizendo. Desde pequeno. Não sei porque as coisas estão mudando, mas não devia mudar. Aos filhos eu quero fazer uma aplicação. Tenha você a idade que for, e que esteja dentro da casa de seus pais, ouça-os. Você deve obediência a eles. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está falando para os filhos da igreja. E de que idade? Todas as idades. Aqueles que estão ainda debaixo da orientação e do governo dos seus pais. Quando os pais têm como fundamento das suas instruções, viu José, viu Daniel, são os nomes que eu lembro, desculpa não citar os outros, você tem a obrigação de ouvi-los com boa disposição de mente. Assim você vai trazer contentamento e alegria para os seus pais. Você terá um pai e um amigo sempre com boa disposição para você, quando você é um filho que obedece à instrução. Você pode até não concordar, porque a Escritura não diz aqui, obedeça se concordar, não. Você vai ter um amigo
um pai e um amigo. Os filhos que não seguem os conselhos paternos e a instrução que vem do Senhor trarão muitas tristezas e dores, tanto para si como para seus familiares. Por isso a importância da responsabilidade dos pais no ensino da palavra de Deus. Porque o maior propósito de um pai, de uma mãe, na vida de um filho, é que ele seja alguém que ame verdadeiramente ao Senhor. E se não for assim, eles vão trazer muito pesar, muita tristeza, não só para si mesmos, mas também para seus familiares. Lembrem-se, filhos, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E agora eu quero falar aos pais. Nós já falamos em pregações anteriores como deve ser a liderança e a instrução paterna, quando falamos em Efésios capítulo 6, verso 4, e isso a gente às vezes tem que repetir, né? A igreja muda, as pessoas esquecem. Quando diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não vou falar especificamente o que esse texto diz, mas eu queria chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, que o fundamento da educação dos nossos filhos é a Escritura. Todos os aspectos relacionados, aspectos do relacionamento familiar, estão diretamente associados à vida cristã. Todos eles. Pai e mãe, falem uma mesma língua com seus filhos. Eles devem esperar de vocês uma mesma direção. Para você que é mãe, não proteja demais seus filhos, como se você estivesse protegendo eles dos seus pais, do seu pai, ou seja, do pai deles. Porque se ele é um homem temente a Deus, ele será prudente, até mesmo em voltar atrás e se arrepender se estiver errado. Não esconda nada de seu marido em relação aos seus filhos, ou qualquer outra coisa do lar que seja importante ele saber. E por que com relação aos filhos? Porque ele é o responsável direto diante de Deus de sua casa. E para você, pai, se preocupe em fazer com que sua casa ande de conformidade com a palavra de Deus. Guie seus filhos nessa instrução, como nós vemos aqui em Provérbios. Compartilhe com sua esposa a sua autoridade e faça com que sua casa ande nas mesmas pisadas de Cristo. Quando eu falo em compartilhar sua autoridade com a sua esposa, é porque em muitos lares somente o que vale é a palavra do pai. Isso vai demonstrar o quê? Falta de harmonia no lar também. E por último, assuma a liderança da instrução familiar. Conduza-os à igreja. Eu tenho um livro que eu quero trabalhar com a igreja, dessa finura, excelente livro, que fala como os pais devem ensinar os seus filhos a amarem a igreja. Mas quando eu estava lendo, aquilo era mais uma instrução para mim do que uma instrução para eu aplicar na vida dos meus filhos, para que eles aprendessem a amar a igreja. E é assim na vida familiar. O que nós temos que instruir os nossos filhos bate e volta. A disciplina e a correção, quando elas são feitas de conformidade com a palavra de Deus, ela é um ensinamento não somente para os nossos filhos, mas para nós também. Então assuma essa liderança, conduza-os à igreja, porque é nesse lugar que tanto você quanto os seus filhos serão instruídos por Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero cantar com a igreja, terminarmos esse momento de pregação.